Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou o professor Sormani Alves e vou dar aula para vocês sobre realidade étnica, histórica, social, geográfica, cultural, política e econômica do Distrito Federal, além do RID, certo? De acordo com o que foi pedido pela banca da SEAGRE do Distrito Federal, ok? A aula de hoje nós vamos falar sobre a questão no cronograma que está aí para vocês, realidade histórica do Distrito Federal, a realidade étnica, social, geográfica, cultural, política e econômica, aí vai ter a parte de geografia, né, a parte de história primeiro, depois nós temos a questão da região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal, o entorno, o RIT, e depois a gente coloca algumas questões de concurso para que vocês possam ver o que já foi pedido em relação à questão do Distrito Federal, ok? Eu queria dizer para vocês que essas provas que a gente vai fazer, algumas coisas, alguma lei, você pode até questão de decorar essas coisas todas, mas procura entender o que a gente está falando, porque fica história e geografia, não precisa de questão de muito decoreba não, tá, gente? Não se deve. A questão de concurso hoje é um entendimento à questão de história e geografia. Então tem os slides, está muito bem colocado os slides, está bem didático as questões aí, né, dentro do que foi pedido. Você pegando a aula, vendo os slides depois, eu acho que você consegue fazer uma prova muito tranquila. Você tem que absorver isso aqui, prestar atenção, ler os slides, que vai ficar muito tranquilo para vocês. Não tem que fugir disso. É isso que está aí, com certeza dá para vocês fazerem uma boa prova, tá legal? Então, começar com a realidade histórica do Distrito Federal. Antes de começar a realidade histórica, o que se pede, por exemplo, a gente se fala assim do início da questão do Brasil mesmo, da primeira e segunda capital até chegar o Distrito Federal, entendeu? 1960 que vai ter o Distrito Federal. Mas antes teve a questão de Salvador, a nossa primeira capital, e depois nós tivemos Rio de Janeiro também como segunda capital nossa. Então, vou colocar isso para vocês. Até início, isso aqui tudo, questão da história nossa aqui do Brasil, até chegar nisso aqui, nas questões das grandes navegações. Pelas grandes navegações aqui, a gente pode perceber, por exemplo, Portugal e Espanha eram os dois países mandavam praticamente, eram os dois primeiros países que se tornaram estados, né? Vamos colocar estados, não países, estados. Então foi Portugal primeiro, Espanha segundo, Inglaterra depois e a França. Então foram os quatro primeiros. Então esses quatro primeiros são os pioneiros nas grandes navegações, de encontrar continentes como Oceania, continentes como América. Então foram eles os pioneiros. Portugal, Espanha praticamente, eles todos faziam muito comércio pelo mar Mediterrâneo. E pelo mar Mediterrâneo eles passavam aqui pelo canal de Suez, onde é o Egito hoje, aí o Mar Vermelho, eles chegavam na Índia. Mas isso aí foi tudo por acaso mesmo, tá? Eles faziam mais com o Mediterrâneo. A partir do momento que eles chegaram aqui, eles encontraram produtos que não tinham na Europa, porque a Europa estava procurando novidades, como cravo, canela e pimenta, que para eles foram interessantes porque começaram a temperar os alimentos, né, dar mais gostos aos alimentos, então aquilo virou uma novidade. Então muita gente começou a fazer comércio pelo mar Mediterrâneo. Era mais seguro, aquelas coisas todas. Havia um certo medo de fazer pelo Oceano Atlântico, porque eles chamavam o Oceano Atlântico de Mar Tenebroso, que tinha serpentes voadoras, que engoliam as embarcações, tinham cachoeiras, então o pessoal, né, não tinha muito receio. E o Mar Mediterrâneo isso é a lenda do Oceano Atlântico, tá, gente? Isso era uma lenda que porque eles, realmente, as embarcações ruins, às vezes eles navegavam um pouco mais e sumiam. Né? Então eles realmente era uma lenda deles. Eles faziam até pelo Oceano Pacífico um pouco mais. Aí o mar Mediterrâneo foram pegar dessa forma, só que duas cidades italianas como Gênova e Veneza, percebendo que o movimento estava muito grande, fechou tipo o canal de Suez, deixando praticamente um navio só que passava, ia praticamente hoje até assim, dessa forma, e eles passaram a cobrar pedágios. Quem não pagasse pedágios, eles afundavam os navios, faziam dessa forma. Então o pessoal vinha, quando passava aqui na volta, tinha que pagar pedágio para essas duas cidades, Gênova e Veneza, que controlavam o canal de Suez. E pagavam com o quê? Cravo, canela e pimenta.
Lógico que Portugal e Espanha, a burguesia não queria saber disso, então vamos procurar um novo caminho para as Índias. Pode até falar que eles poderiam ter atacado eles, né? Poderiam, mas naquela época viu-se um respeito para quem teve as primeiras ideias. Então o que aconteceu? Vamos contornar o continente africano, que aqui a gente conhece, mas contornando sempre perto da questão do litoral, porque o Oceano Atlântico é um oceano tenebroso. Então eles começaram a navegar. Quando o tio Enéas chegou aqui, infelizmente eles achavam que o continente era só isso aqui, só o norte da África, eles não tinham ideia que tinha isso aqui mais, não tinham ideia da América, óbvio, nem da Oceania. Continuaram a fazer, e demora-se praticamente 100 anos para eles chegarem aqui. Eles começaram em 1392 praticamente, 98, e 1488, praticamente quase 88 anos depois, chega aqui Bartolomeu Dias. E quando chega aqui, depois Vasco da Gama chega aqui, ao chegar aqui em Portugal, tinha-se um novo caminho para as Índias. A Espanha, inimiga de Portugal, que também queria um novo caminho, mas ele não ia fazer isso por respeito a Portugal, chegaram para eles, né, o rei da Espanha, um genovês de Gênova, na Itália, chamado Cristóvão Colombo, que deu a ideia de ir em linha reta pelo Oceano Atlântico. Para ele, ia direto ao Oceano Atlântico, chegaria aqui no Japão, que tinha uma certa noção disso, e viria para cá. Era uma ideia muito louca na época, porque o Oceano Atlântico era tenebroso demais. Tanto que eles conseguiram 3 navios só, porque ninguém acreditava que eles iriam chegar até lá. E eles foram, né? Eles nem sabiam direito onde que foi. 3 meses depois, eles chegaram ali em São Salvador. Ao chegar em São Salvador, chegar depois em questão de Cuba. E ali até eles colocaram os nomes de Índia, porque eles achavam que estavam nas Índias, e aí estavam no continente da Índia, e índios, aqueles nativos, para eles é assim. Aí eles foram, encontraram ouro em Cuba, voltaram. Quando voltaram, a notícia se espalhou, né? Encontrou ouro no lugar que foram mais vezes ao continente, né? Aqui, que eles não sabiam o que era. Cristóvão Colombo veio mais 4 vezes aqui, maltratou os índios, que, segundo o rei da Espanha, não era para fazer isso, porque ele queria ele como escravo, ele maltratou, foi preso, morreu na cadeia sem saber que tinha descoberto um novo continente. Muito tempo depois que Américo Vespúcio deu umas voltas aqui no continente, começou a falar que era um novo mundo, um novo continente, e em homenagem a Américo Vespúcio colocou-se América aqui. Como os dois tinham a posse de muita coisa, eles resolveram então depois fazer um chamado Tratado de Tordesilhas, porque os dois se acharam o dono do mundo, para a tristeza da França e da Inglaterra, que não acreditava nisso, falava que isso aqui era como se fosse um mundo de Adão e Eva, né, que só os dois que poderiam ter alguma coisa. Ficou estabelecido, aqui era Cabo Verde, 370 léguas de Cabo Verde. Vou mostrar para vocês aqui no mapa que fica até mais fácil, aqui, ó, a partir de Cabo Verde, aqui, se estabeleceu uma linha imaginária, o chamado Tratado de Tordesilhas, tá vendo? Que divide praticamente o mundo. A parte de amarelo fica para a Espanha e a parte rosa ficaria ali para Portugal, certo? E nesse Tratado de Tordesilhas, grande parte do centro-oeste pertenceria à Espanha, como Mato Grosso, uma parte muito grande de Goiás, inclusive até localização quase que de Brasília, seria pelo tratado pertencente à Espanha, de acordo com o tratado aqui, ok? Esse tratado foi mediado pelo Papa Alexandre VI, tá vendo? Ele aqui, a linha imaginária 2.055 km das ilhas de Cabo Verde, e a oeste da linha, a Espanha ficou as terras localizadas a oeste da linha, como vocês estão vendo aí, e Portugal ficaria com as partes do leste, como vocês estão vendo aí, certo? Esses aqui que seriam o Tratado de Tordesilhas, desculpa aqui, o Tratado de Tordesilhas, que foi feito 300 léguas a partir de Cabo de Verde, 1494, e aí definindo praticamente a questão do Brasil, tá? O Brasil dividido dessa forma e a grande parte do centro-oeste pertencendo ainda aqui, ó, ficando com a maior parte do centro-oeste localizada em Goiás, a Espanha ficou com a maior parte justamente devido à questão desse Tratado de Tordesilhas, ok? Fico por aqui, a gente vai no próximo bloco continuar esse assunto.
Um abraço. Olá, tudo bem? Continuando a nossa aula sobre a questão do Distrito Federal. Então, como eu falei na aula passada para vocês, praticamente o mundo foi dividido na chamada Tratado de Tordesilhas. Só que quando foi Tratado de Tordesilhas dividido entre Portugal e Espanha, muita gente começou a vir aqui no Brasil. Lá nesse meio tempo, a notícia das maravilhas naturais se espalharam pelo mundo e chegaram ao Brasil imigrantes de toda a parte com a intenção de colonizar e sobreviver nas terras brasileiras. Lógico, Portugal fez até isso aqui, ó, as capitanias hereditárias, tá vendo? Ele dividiu o Brasil litoral em capitanias hereditárias, como vocês estão vendo dessa forma. Olha o Tratado de Tordesilhas. Por que eu coloquei para vocês que as pessoas vieram para cá? Por causa de colonizar essas terras aqui, tá certo? Então aqui, ó, entre 1590 e 1593, as tropas de Domingos Luiz Grau e Antônio Macedo ergueram suas bandeiras em Goiás. Olha como começa a questão da história de Goiás, tá vendo? De 1590 a 1593. Posteriormente, os portugueses trouxeram os padres jesuítas, que teriam a missão de catequizar os índios brasileiros e domesticá-los para o trabalho escravo. Um detalhe aí para vocês. Tinha acontecido em 1517 a reforma protestante na Europa, na Alemanha, com Lutero, e se espalhou para vários países da Europa. Portugal e Espanha, como países católicos, então toda vez que eles começaram a vir para o Brasil depois disso aí, eles tinham a missão de trazer jesuítas, padres também, para catequizar os índios, transformar os índios. E muitas vezes não foram mudar a cultura dos índios mesmo, né? Principalmente a questão da parte de Goiás, bastante modificar a questão da cultura deles. Eles andavam nus, tinham que andar de roupa agora, acreditavam em vários deuses, acreditavam em um Deus só, né, no caso, tiveram que falar o português, mudando a cultura deles mesmo. E muitas vezes a força, né? Se não aceitasse o catolicismo, era morto. Isso não foi toda lindo, como muitas vezes as pessoas falam. Foi muito agressivo, para falar a verdade. Então a missão ali, ó, embaixo, missão coordenada pelo padre Cristóvão de Lisboa, em 1625, se concentrou numa aldeia da Amazônia, descendo para a questão do Mato Grosso e Goiás. Tá? Então, quem começou as primeiras tropas que ergueram bandeira em Goiás? Domingos Luiz de Grau e Antônio Macedo, com a possibilidade até de encontrar ouro nesse período. Então, Portugal, em 1534, né, já tinha feito isso aqui, o Tratado de Tordesilhas. Dividiu o Brasil em 15 lotes de tamanhos desiguais, como vocês estão vendo aqui. As pessoas que vinham aqui tinham por obrigação colonizar essa terra, né? Então eles chegavam aqui, primeira coisa que tinha construído uma igreja, uma praça. Então essa colonização a gente vê muitas cidades ainda, todas as cidades praticamente foram dessa forma, muitas cidades anteriores ainda se mantém isso, a praça e em torno casas e o comércio. Então foi assim que o pessoal veio, mas eles vinham com a intenção de encontrar ouro e não encontravam, porque no ouro estava ao interior do Brasil. Você vai encontrar em Minas Gerais, você vai encontrar em Goiás, Mato Grosso. No litoral não tinha, mas muita gente veio pensando isso. E eles vieram para cá, se instalaram aqui, era muito caro, tinha que brigar às vezes com os índios também, tudo tinha que ser resolvido em Portugal. Então por isso que as capitanias acabaram não dando certo, somente duas deram certo, que foi de Pernambuco e São Vicente, questão de São Paulo. O restante deu errado, mas Portugal continuou tentando colonizar isso aqui. Quem sabe a gente acha ouro ainda. Então muita gente veio, não é para colonizar porque as belezas só naturais, não. Muita gente veio por causa da questão do ouro mesmo. Como Portugal quis colonizar realmente, não perder, porque se deixasse isso aqui, a gente poderia ter perdido para a França, para a Inglaterra, podíamos ser colônias francesas ou colônias inglesas, que na minha opinião não ia mudar nada, a exploração é a mesma, tá? Mas poderíamos, né, o idioma diferente. A primeira capital, então, Portugal colocou em Salvador. Nossa primeira capital, antes do Distrito Federal, isso aí foi em Salvador, em 1549, justamente para ver se conseguia povoar esse litoral do Brasil. A intenção era essa mesmo.
Então foi instituído em razão da abundância de plantação de cultivo da cana-de-açúcar na região, porque Portugal pensou o seguinte: não encontrei ouro aqui, o que eu posso fazer? As terras eram boas, solo de massapê, então Portugal resolveu investir na questão do açúcar. O açúcar, plantação da cana-de-açúcar, era um produto que poderia dar muito lucro para Portugal. Então aqui que vai acontecer, ó, alta dos preços no exterior. Por que foi dessa forma? O açúcar era um produto raro e caro naquela época, entendeu? Então as pessoas eram muito caro isso aqui, então Portugal começou a ganhar bem dinheiro com isso. O solo de massapê, como eu falei com vocês, o clima favorável, quente e úmido, perfeito para a questão da cana-de-açúcar. A mão de obra, você já tinha questão da mão de obra. Tentou-se o índio primeiro, mas como os índios não aceitavam e muitos deles fugiram, entraram naquelas matas e ninguém pegava, Portugal, como tinha colonizado o litoral da África, Portugal vai lá e pega os negros africanos e trazem para cá, estão fazendo mão de obra escrava. A economia portuguesa nesse período sempre foi assim: latifúndio, que é as grandes seções de terra, monocultura, para cultivar um só produto, e a mão de obra escrava. Tentou com o índio, depois com os negros africanos. Como Portugal não tinha condições nenhuma de manter um capital, ele fez uma parceria com a Holanda. Nessa parceria com a Holanda, Portugal plantava, colhia e moía, e a Holanda pegava aquele produto, refinava e vendia para o exterior. Lógico que a Holanda tinha muito mais lucro do que Portugal. Por isso que se instalou, então, a primeira capital em Salvador, justamente por causa disso aqui, né? Era mais perto, era entre todas as capitanias, né? Então a primeira capital foi isso aqui, justamente por estar no litoral, justamente por causa do ciclo da cana-de-açúcar. Então foi governada pelo conselheiro do rei de Portugal, Tomé de Sousa, que foi o nosso primeiro governador geral, ok? Tudo estava tranquilo até que houve a chamada União Europeia, União Ibérica, entre Portugal e Espanha. Os dois países, né, na verdade, se uniram, né, porque o rei de Portugal acabou falecendo, Dom Sebastião, e o rei Filipe II da Espanha julgou no direito que o rei Sebastião da Portugal não tinha deixado herdeiro, como Filipe II achou que ele, né, era o herdeiro natural, que eles eram parentes mais distantes, resolveu fazer uma união. Ele invadiu Portugal e Espanha se tornaram um país. De 1580 a 1640, Portugal pertenceu à Espanha, tá? Então isso é chamado União Ibérica, como vocês estão vendo aqui, ó, os dois países, né, Portugal e Espanha. Então de 1580 a 1640, os dois passam a ser um só país e tudo aqui pertence à Espanha. Praticamente tudo que estava aqui, inclusive a questão do Brasil. Nesse período, como a Espanha não gostava dos holandeses e os holandeses estavam aqui, ele expulsa os holandeses daqui, tá? Eles vão expulsar os holandeses aqui, ó, expulsão dos holandeses. E a expulsão dos holandeses, quando eles são expulsos, o que eles vão fazer? Eles vão para as Antilhas, para a região de Cuba, e lá eles vão começar a fazer concorrência com o açúcar do Brasil. Como eles já tinham um mercado fidelizado já, então eles não tiveram problema. Plantar e colher era mais fácil, que Portugal achava que ia ganhar muito dinheiro, porque plantar e colher era mais fácil, mas quem refinar era a Espanha, a Holanda, mas é a Holanda que ganhava muito dinheiro. E só os holandeses foram expulsos daqui justamente porque a Espanha não gostava dos holandeses e acabou expulsando eles. Então, nesse período aí, de 1580 a 1640, o reino português teve o domínio de Portugal, tá vendo? Alegando parentesco com Dom Sebastião, que morreu em Portugal e não deixou herdeiro, o rei espanhol Filipe II invadiu o reino português e anexou a Espanha, ok? Essa é a chamada questão União Ibérica. Como resultado, tivemos em 1622 a divisão do território brasileiro pela coroa espanhola em duas diferentes unidades administrativas. Então o Brasil ficou dividido assim, ó, Estado do Maranhão e Estado do Brasil, tá vendo? Então Maranhão, capital São Luís, e Brasil, capital Salvador. Para efeito, tá? A capital do Brasil é Salvador, depois Rio de Janeiro e Distrito Federal, porque se cair uma coisa dessa aí, você já está sabendo dessa forma, né? Então, aqui, ó, nesse período de crise, o rei de Portugal precisava de bons aliados.
Foi nesse período que surgiu o Marquês de Pombal, que além de administrar as finanças da coroa portuguesa, cogitou pela primeira vez a ideia da capital brasileira teria que ser localizada por questões de segurança no interior do país. Então, a primeira vez que se falou de mudar a capital do país do litoral para o interior foi o Marquês de Pombal. E olha que eu nem sabia tanto o interior do Brasil, às vezes não tinha noção do tamanho que era, mas foi o primeiro, tá? Primeiro foi o Marquês de Pombal, que administrava as questões financeiras de Portugal. O outro episódio que nós temos aqui também, da questão da Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, que queria, né, transformar aqui em Minas Gerais independente de Portugal, e depois o Brasil independente, que tem o mar de Tiradentes, né, Joaquim Silvério da Silva Xavier, ou Tiradentes, eles já pensavam em mudar a capital. A primeira ideia que eles tiveram, por exemplo, colocar uma capital em São João del Rei, tirar a capital de Salvador e passar para lá, certo? Nem Ouro Preto, era questão de São João del Rei. Então eles foram os primeiros a colocar isso. Inclusive, quando mudaram-se em Minas Gerais a capital para Belo Horizonte, eles colocam algumas ruas em homenagem a esses inconfidentes, porque eles já tinham pensado em mudar a capital não só do Brasil, como propriamente Minas Gerais, tirando de Ouro Preto para São João del Rei. Ok? Próximo bloco a gente continua. Até mais. Olá, pessoal. Continuando nossa aula, eu de falar com vocês, olha por esse mapa para vocês terem uma ideia. Tudo começou a questão das capitanias hereditárias, mas já as pessoas começam a ir para dentro do interior do país, principalmente porque eles estavam aqui no litoral, não tinham encontrado ouro, e a notícia, toda hora que chegava a notícia que Portugal, que a Espanha tinha encontrado ouro na região do Uruguai, na Bolívia, né? Então o pessoal vai chegando, vai encontrando, Peru principalmente, e aí Portugal sempre achou dessa forma. Então os bandeirantes até começam a ir para dentro do interior do país, né? Aqui Fernão Dias, por exemplo, essa Rosa aqui praticamente, ele vai no Rio Tocantins. O Rio Tocantins aqui na região do Centro-Oeste, na região do Centro-Oeste aqui, então eles já mais próximos, então já estavam pegando a questão da ideia, já estava invadindo as áreas que não eram áreas de Portugal, eram áreas da Espanha, porque o Brasil praticamente ficou com o litoral, como eu falei em aulas passadas para vocês, e nesse litoral que o Brasil ficou, a parte de Goiás, praticamente grande parte dela, pertencia à Espanha. Mas o pessoal estava invadindo, né? Procurando principalmente novas riquezas, porque vocês viram na aula passada que o açúcar, com a expulsão dos holandeses, entrou em declínio. Portugal não sabia refinar e não tinha um mercado fidelizado como a Holanda tinha. Então, com a expulsão deles, o Brasil depois, indo para o interior, os bandeirantes, né, como Antônio Raposo Tavares, e vai tal, encontra ouro, o objeto principal, em Ouro Preto, Minas Gerais. 1700, 1701. Eles chegaram aqui no Brasil em 1500, 200 anos depois que se encontra o ouro. E como se encontrou o ouro na região de Ouro Preto até levar em Salvador, que era muito grande, resolveram mudar a capital para o Rio de Janeiro. Então a gente tem a nossa segunda capital. A primeira capital, Salvador, por causa do açúcar. A segunda, justamente por causa do ouro, que fica mais perto, né? Ficava mais perto de Ouro Preto, para evitar, porque muitas pessoas acabavam vindo e queriam pegar o ouro e ficar rico. Ninguém se importou com a cidade de direção de Ouro Preto fazer uma urbanização. Lá o pessoal construiu as casas, né? E pronto, queria ficar rico. Tanto que Portugal teve que proibir a saída de jovens, porque estava vindo tantos jovens para o Brasil que eles estavam com medo de perder a mão de obra deles. Então, Portugal teve que proibir a saída de pessoas justamente por causa disso. Então, a capital, a segunda capital, passa a ser o Rio de Janeiro em 1763, e foi instituído em razão da queda da exploração da cana-de-açúcar, que eu falei com vocês, devido principalmente à expulsão dos holandeses.
além da descoberta na região de Minas Gerais de novos pontos de extração de minerais. No entanto, revelou-se com o tempo uma cidade que não tinha segurança. O Rio de Janeiro, por ser litoral, não vai ter segurança mesmo. Nunca teve. Então, imagino tanta quantidade de ouro que estava guardado no Rio de Janeiro, até para ir depois para Portugal, e sem segurança nenhuma. Então, se cogitou muito de mudança de capital por causa disso, entendeu? Então, o Rio de Janeiro, aí, aos poucos, foi se revelando um lugar que já não era ideal para acumular riquezas. Tanto que de Ouro Preto para o Rio de Janeiro, eles vão fazer 6 estradas, chamadas Estradas Reais, justamente porque não tinha segurança mesmo. Então, uma saía que passava por Juiz de Fora, outra chegava em Paraty. Então, eles foram mudando, tentando, e mesmo a capital não tinha. Então, lá, o risco era grande demais, ainda se considerava que estava diante de uma cidade litorânea. Nada mais natural, como já aconteceram outras oportunidades, transferir a capital do Brasil. Já vence essa ideia. Quem foi o primeiro que eu falei com vocês? Marquês de Pombal. E depois quem veio? Os Inconfidentes, né? E agora a gente tem, agora bem específico mesmo, a questão da mudança mesmo. O jornalista Hipólito José da Costa Furtado de Mendonça começou a cogitar a ideia da transferência do Brasil já em 1808. Ele foi preso e acusado pela Inquisição de pertencer à maçonaria. Preste bem atenção, em 1808, Dom João VI chega fugindo de Portugal para o Brasil. Fugiu, né, da invasão de Napoleão Bonaparte e veio e já ficou no Rio de Janeiro, onde ele abriu os portos às nações amigas. Então, o pessoal já começou a falar de mudar. Já não estava tão... Eles podiam até sofrer ataque da França, das tropas de Napoleão. Poderia acontecer isso. Então a pessoa já começou a questionar com mais veemência a troca da capital. Então ele foi preso, né, preso e acusado da Inquisição de pertencer à maçonaria, mas ele conseguiu fugir e asilou em Londres, onde fundou o jornal Correio Brasiliense, que era escrito em português e metido no Brasil de forma clandestina, que ele fazia dessa forma e sempre defendendo isso. Agora, o fiel escudeiro dessa transferência mesmo do Brasil é em 1821, José Bonifácio, o patriarca da independência. Olha para você ver, tá antes da independência, né? Porque a independência foi em 1822, dia 7 de setembro de 1822, com Dom Pedro. Já em 1821, quando o rei Dom João VI já voltou para Portugal, que em 1820 ele volta para Portugal, né? E deixa aqui Dom Pedro primeiro que vai fazer a independência, o José Bonifácio, né, o patriarca da independência, já escreve, ele prepara uma minuta de reivindicações da bancada brasileira junto à Corte Constituinte em Lisboa, que constava a necessidade da construção de uma capital no centro do país. O rei já não é absolutista lá, o Dom João VI, lá o rei reina quem manda é o parlamento, então ele já escreve ao parlamento, né, de Portugal, pedindo essa troca, porque ele não achava a questão do Brasil no Rio de Janeiro muito inseguro, tá? Então, o que vai acontecendo? O país vai continuando, você está vendo aí, Marquês de Pombal pediu, os Inconfidentes pediram, né? José Hipólito, jornalista, pediu, José Bonifácio pediu, e o Brasil só estava, né, nesse período aí de 1822, ele já estava praticamente com seu território quase que todo dessa forma, justamente por causa dessa uma coisa, né? Todo mundo sabe do território português, Tratado de Tordesilhas. O que vai acontecer? O Brasil, como estava cada vez mais as pessoas entrando mais para o interior, como vocês já viram, e eu até mostrei mapa para vocês, em 1750, faça um chamado Tratado de Madrid. Nesse Tratado de Madrid, praticamente o Brasil já fica com as questões dele praticamente todas no mundo, tá? A gente não tem o Acre aqui, né, no caso, a parte de Santa Catarina aqui também não, mas o restante do Brasil já tem essa forma que tem praticamente atual. O Brasil passa a ter a restante aqui. O restante aqui vai ser bom, porque vai entrar Goiás, vai entrar Mato Grosso, é onde que vão encontrar ouro também nessa região. Então, devido às constantes expedições e tendo como objetivo de extrair o ouro localizado no território de Goiás, porque quando eles forem invadindo, eles vão encontrar ali também, né?
cada vez mais Portugal não respeitava as demarcações do Tratado de Tordesilhas, que ele era só praticamente o litoral lá, tá vendo? Agora tá para dentro aqui. Foi assim que em 1750 o rei de Portugal, Dom João V, e o rei da Espanha, Fernando VI, assinaram o chamado Tratado de Madrid, colocando praticamente as fronteiras do Brasil como a gente conhece hoje. Um ponto de partida usado pelo novo tratado foi estabelecer o princípio de ut possidetis, ou na disputa de terras. Qual que é esse princípio? Esse princípio romano de direito romano que determina que a terra pertencesse àquele que ocupasse. Como o Brasil estava ocupando e a Espanha não mais, aí você pode perguntar por que a Espanha não entrou aqui. Ela entrou em muitas partes, mas é quando ela estava encontrando ouro aqui na Bolívia, na região da Bolívia, no Peru, entendeu? Então as regiões já estavam, eles tinham acabado muito aí com os incas, com os astecas mesmo, né, lá no México, então eles não estavam muito preocupados, era muito difícil entrar, né, aquilo é Mato Grosso mesmo. Então era muito difícil entrar por esses locais. Então eles não desistiram, eles acharam também que não poderia ter ouro aqui nessa região nem nada, né? Então foram. Aí aqui como se encontrou ouro em Ouro Preto, o pessoal começou a achar que poderia ter e foram mesmo, encontraram. Em Goiás encontraram no Mato Grosso. Um ciclo até menor do que de Ouro Preto, né? De Ouro Preto foi praticamente 100 anos, de Goiás foi 50, mas mesmo assim com muita abundância de ouro. A partir do Tratado de Madrid, todo o território goiano, aí, ó, e a maior parte do centro-oeste, que interessa a gente, deixaria de ser da Espanha e passaria a ser oficialmente do Brasil. Aí pelo mapa, você pode ver que começou em 1534, já pelo Tratado de Madrid, a gente tem o Grã-Pará, a gente tem a questão do Amazonas, tá vendo? Minas Gerais está sem a parte do Triângulo Mineiro, Mato Grosso não tem divisão, Santa Catarina menor, tá vendo? 1889 já tem isso aqui, Goiás aqui já perde uma parte do Triângulo Mineiro para Minas Gerais, 1943 você já tem praticamente a divisão, quase como a divisão do Mato Grosso, você tem o Amazonas, você tem a compra do Acre, e a partir de 1990 você tem o Mato Grosso que foi dividido em 1977, surge o estado de Tocantins, né? Santa Catarina, pelo um acordo com a Argentina, já passa a pertencer ao território brasileiro mesmo depois de 1889, e assim a gente tem a questão das nossas capitais, tá vendo? A construção de uma nova capital constou no texto da Constituição Federal de 1891, que o Brasil passa a ser uma república. Depois disso aqui, quando o Brasil foi, né, 15 de novembro, como está a data ali de 1889, o Brasil deixa de ser monarquia e passa a ser uma república. Ao passar a ser uma república, a partir de 1889, né, que foi Dom Pedro I, Dom Pedro II, depois de 49 anos de Dom Pedro II no governo, se instituiu que o Brasil poderia ter uma nova capital. E isso foi colocado na Constituição. Então, olha aqui, a primeira vez que coloca-se numa Constituição a mudança da capital. Não estou falando coisinha de Marquês de Pombal, de José Hipólito, dos Inconfidentes, né, de José Bonifácio, que sugeriram. Agora está na Constituição. A Constituição, a construção de uma nova capital constou no texto da Constituição Federal de 1891, é a segunda nossa Constituição, que a primeira foi de 1824, essa nossa segunda é a primeira republicana, né, nossa, que está no artigo 3, fica pertencendo lá, o artigo 3, fica pertencendo à União, no Planalto Central da República, uma zona de 14.400 km², que será oportunamente demarcada para se estabelecer a futura capital federal. Tá vendo? Já ficou determinado no Planalto Central, não tinha essa ideia exata de onde poderia ser, mas já na Constituição, a primeira republicana, já colocava a questão da mudança da capital do Rio de Janeiro para o Planalto Central. Ok? Até a próxima aula e tchau.